Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Henrique Stuart, trazendo pra vocês mais um episódio do HS Cash. Dessa vez agora nós vamos começar a gravar também pro YouTube. Então nesse episódio aqui de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e para isso eu trouxe uma convidada especial pra gente falar exatamente como empreender do zero, como começar sem dinheiro, sendo jovem e muito mais. Então para começar queria apresentar a Luísa Arantes, seja muito bem-vinda. Apresenta pra galera quem que é a Luísa. Oi gente, meu nome é Luísa Arantes, como o Henrique já disse. Eu vim aqui falar um pouquinho hoje sobre empreendedorismo. Hoje eu tenho 21 anos, faço economia no IBMEC, mas eu comecei a empreender com 17 anos, ainda no ensino médio. Eu vou contar um pouquinho dessa história, mas eu comecei a empreender no meio digital, através de um aplicativo na área de saúde. E hoje eu também faço parte do IFL, Jovem BH, que é um ótimo lugar também de fomentar empreendedorismo. Muito bom. Então vamos começar desde o começo. Na hora que a pessoa surge com a ideia de empreender, ela quer criar um negócio, qual que é o primeiro passo? De onde que ela vai tirar uma ideia de onde começar, por exemplo? De onde que surge essa ideia de que tipo de negócio ela vai criar, o que ela vai fazer? Eu acho que o mais importante é saber que nunca vai chegar uma ideia pronta, nunca vai cair do céu no seu colo uma ideia de R$1 milhão. Isso com certeza não vai acontecer, até porque você tem que ir desenvolvendo e evoluindo ela. Mas é muito legal você prestar atenção no seu dia a dia, no que acontece não só com você, mas com seus familiares também. Quais problemas eles têm muito, o que eles reclamam ou quais vontades eles têm também. Às vezes nem é um problema, mas é uma vontade que eles têm. E aí você começa a perceber o que você pode criar para facilitar o dia, a situação, enfim, o que o familiar ou você mesmo está vivendo. E aí você começa daí. Então, por exemplo, você tem uma ideia de atuar na área de educação. Você não vai ter uma ideia perfeita de um aplicativo X que vai valer R$1 milhão. Você vai começar a estudar esse setor, você vai fazer entrevistas, conhecer clientes, fornecedores, tudo, para você começar a desenvolver a sua ideia aí. Então, não fique esperando a ideia de R$1 milhão cair no seu colo, isso não vai acontecer. Eu achei muito interessante isso, porque as pessoas acham que realmente ela vai criar um negócio e ela já vai começar o negócio pronto. Exato. Mas na verdade isso não existe, né? A gente começa... Todo empreendimento bem sucedido é aquele que consegue resolver um problema para o maior número de pessoas possível ao longo do tempo. Então, o sucesso de um negócio primeiro começa da solução de algum problema da sociedade, né? Exatamente. E aí, o mais importante é você identificar que esse problema não é só seu ou não é só da sua mãe, por exemplo. Ele tem que ser um problema de várias pessoas, porque senão você não vai ter mercado. Um exemplo mesmo foi quando eu comecei já no setor de saúde, mas a minha ideia era totalmente diferente do que é hoje. Só que em nenhum momento eu tive a ideia que eu tenho hoje, falei assim, nossa, é isso que eu tenho que fazer. Foi todo um estudo, foi conversando com médicos, com gestores da saúde, com pacientes. E aí você vai desenvolvendo, na hora que você vê, você já tá com uma ideia muito mais bem estruturada, sem você ter ela do nada. E mais importante do que ter ideia, é ter um bom time também. Então, começar sozinho pode ser uma opção sim, mas é sempre bom ter alguma pessoa do seu lado ou algumas pessoas que tenham outras habilidades, outras competências, porque, como é uma frase muito bem dita, uma ideia boa pode dar errado. Um time bom com uma ideia ruim pode dar certo. Muito bom. E tem aquela frase também que é muito importante falar, que sozinho você vai mais rápido, mas com outras pessoas você consegue ir muito mais longe. E por isso que é importante você ter um time complementar às habilidades que você possui. Então, por exemplo, se você é bom de finanças, tem alguém que é bom de marketing, tem alguém que é bom de gestão de pessoas, o que quer que seja. Tecnologia. Exatamente. Então, o time complementar é muito mais importante do que a ideia, porque a ideia é realmente tentativa e erro. Você tem uma ideia, bom, quero resolver esse problema. Será que as pessoas realmente têm esse problema? Então você vai lá e testa, vê se as pessoas têm aquele problema e mais, se as pessoas estão dispostas a pagar por alguma solução daquele problema. Então é muito importante começar daí. Então, depois desse momento que você já tem essa ideia estruturada na sua cabeça, o que você vai fazer, como tirar ela do papel? Então, foi mais ou menos o que a gente já começou a falar aqui. O primeiro é você ter certeza que aquele problema existe. Então, o primeiro passo é sempre sair do seu quarto, sair da sua escola, de onde você estiver, vai pra rua, vai atrás do seu público e pergunta, pesquisa. No internet a gente tem muito conteúdo também, então é muito fácil. Então você vai descobrindo um pouco do mercado que você quer atuar. Porque muitas vezes a gente não tem experiência nenhuma, a gente tem pouco conhecimento sobre isso. Então vai na rua, eu quero fazer alguma coisa sobre
Alimentação, supermercado, vai pro supermercado, fica lá na porta perguntando. É um processo que você não pode pular, pode parecer chato, mas ele é super importante. Até porque sua ideia pode ser parar por aí e você pode aprender várias coisas novas que podem mudar a sua ideia e te levar para outro nível. É aquela história de errar rápido também, né? Quanto mais rápido você erra e conserta, mais rápido você consegue voltar pro caminho certo, digamos assim, né? E é muito, mas é muito importante também você não se apegar da sua ideia. Aceitar a opinião das pessoas. Então, se 1, 2, 10, 20 pessoas começarem a falar a mesma coisa e não é o que você acredita, escuta elas. Porque elas são a maioria, provavelmente elas que vão ser o seu público. Então, tente ser menos apegado à sua ideia. Porque se você apega a uma ideia que não tem público, não vai dar certo. Não importa o que você acha, né? Tipo assim, o que você pensa daquele negócio não tem nada a ver. O que importa é a opinião de quem você vai vender aquela solução. Então, se aquela pessoa não tem o mesmo interesse na ideia que você tem, meio que o seu negócio não vai existir porque o seu cliente potencial não vai existir também. E aí muitas pessoas querem começar um negócio e não começam com aquela desculpa de que não tem dinheiro para começar, que precisa de muito capital para começar a ideia dela, muito pensando que, por exemplo, você criar um negócio, você precisa começar direto criando uma fábrica, construindo uma fábrica de não sei quantos milhões, só que precisa de dinheiro para você começar um negócio, precisa de dinheiro para empreender? Não, e principalmente hoje está ficando cada vez mais fácil começar a empreender sem dinheiro. Tem muitos programas de aceleração, não só para startups, não são negócios totalmente baseados digitalmente. Então tem até programas de aceleração para produtos também, negócios que são produtos. E esses programas, eles geralmente são de graça, você junta a sua equipe, faz a inscrição. Se você é selecionado, você tem 3 meses, você vai ter um lugar para trabalhar, você vai ter pessoas muito experientes e muito boas no que elas estão fazendo, te ajudando. Isso é um passo inicial. Por exemplo, eu comecei no Startup Weekend, que é um evento de 3 dias. Então eu juntei lá uma equipe, a gente começou com a nossa ideia na área de saúde, que hoje é totalmente diferente. Mas aí a gente conheceu um mentor lá desse programa e ele falou assim, não, eu quero continuar mentorando vocês, fica trabalhando no meu escritório durante 2 meses. E aí lá a gente começou a trabalhar, o único dinheiro que a gente gastava era de locomoção até o escritório, ou um lanche que a gente fazia no meio da tarde, são esse investimento bem básico mesmo, sabe? Inicial. E até hoje a gente não gastou dinheiro do nosso bolso. A gente ganhou um programa de aceleração, aí ganha um pequeno investimento que dá pra você sobreviver mais 1 ano. E aí você vai indo assim. Tem até uma filosofia que é exatamente você conseguir sustentar o seu negócio sem investimento e crescer ele sem um investimento. A Max Midas, por exemplo, que é uma empresa muito conhecida, foi assim. Tem até várias palestras do fundador que falam sobre isso. Você não precisa do dinheiro de algum investidor. Usa o dinheiro do seu cliente, né? Começa vendendo para se capitalizar. E se você já começa vendendo, já tem um sinal de que aquele negócio está dando certo. E nem sempre ter o dinheiro, o capital, é o que você precisa. Às vezes você precisa de uma pessoa, de alguém que vai realmente agregar valor naquele negócio. Tem uma história do Álvaro Chocair, fundador do Além da Facul, da Link Business School, que basicamente ele fala que ele recebe muitas pessoas querendo um investimento, querendo um aporte na gestora lá. E o cara fala, quero R$1 milhão para o meu negócio. Aí ele fala, mas para que você quer R$1 milhão? Para montar um time de vendas, para começar a vender mais, não sei o quê. Mas você vai montar um time de vendas para conseguir que tipo de cliente? Não, porque eu quero vender para grandes empresas, então eu vou criar um time de vendas para vender para BR Foods, para não sei o quê. Você quer falar com a BR Foods? Então, pera aqui. Pega o telefone, fulano, quer falar com você, você atende ele aí? Beleza, resolveu o problema, você não precisa de R$1 milhão para isso. Exato. Às vezes é muito mais simples, uma pessoa consegue agregar muito mais valor do que simplesmente ter o dinheiro ali na sua mão. E aí você começou a contar também um pouquinho de como foi esse processo, aprofunda mais de onde surgiu esse seu interesse em empreendedorismo, em startups, como que você começou, um pouco da sua trajetória. Eu fiz ensino médio no Sebrae, que é uma escola técnica de administração. E lá tem muitos eventos de estímulo ao empreendedorismo e um deles que aconteceu lá dentro, mas não é da escola, é o Startup Weekend. Ele é da Google e da Techstars. Esse evento ele acontece muito em todas as cidades do Brasil e do mundo. Ele acontece quase que todo mês e ele tem vários temas diferentes. Tem alguns que são... O que eu participei foi Youth, que é só para jovens.
Tem uma universidade, que é também só para pessoas que estão na universidade. E o que acontece? Esse evento é uma imersão de 3 dias. Você cria uma equipe lá na hora do evento, provavelmente você nem vai conhecer as pessoas da sua equipe. E aí você desenvolve em 3 dias uma startup. Nesse evento você passa por todas as etapas de desenvolvimento, mas não necessariamente você vai sair de lá vendendo, porque 3 dias é muito rápido. Mas você conhece todo o processo que você tem que passar com um pouco mais de calma e investimento de tempo. E aí foi aí que eu descobri esse mundo de inovação e de startup mais a fundo. Porque antes eu só tinha escutado falar, igual eu acho que a maioria das pessoas hoje ainda no Brasil tenham escutado. Então eu aprendi qual que era a dinâmica, como é que era o dia a dia, quais eram os desafios, as conquistas, e aí eu fui me envolvendo. E aí logo depois eu entrei num programa de aceleração, e aí foram 3 meses, não 3 dias, e aí eu passei por todas as etapas de novo, e aí foram etapas que realmente fizeram mudanças profundas na estrutura do negócio, e aí eu fui me envolvendo e descobri que é realmente isso que eu gosto. Mas o importante é falar aqui porque você pode se descobrir no empreendedorismo, começar a empreender em um setor muito diferente do que você tem interesse e perder o interesse. Então é bem legal você procurar alguma área que talvez seja o seu interesse. Então você gosta de esporte, que tal eu tentar empreender no futebol, no basquete, no vôlei? Você gosta de ensinar, tenta empreender na área de educação, saúde, enfim. Tem muitas áreas, qualquer área hoje você pode empreender, você pode mudar alguma coisa, e eu tenho certeza que tem uma área que você gosta. Excelente. E só para colocar todo mundo na mesma página, caso tenha alguém assistindo que não saiba, o que é uma startup? Qual que é o conceito desse tipo de empresa? Então, na verdade esse conceito ele não é definido de uma forma oficial por todo mundo, enfim, é uma coisa que vai bastante de opinião para opinião. Mas um que eu gosto muito é que é uma empresa, como qualquer outra, mas que está num processo inicial, e o importante dessa empresa é que ela consiga crescer muito e aumentar os seus custos pouco. Um exemplo muito básico disso é o Uber. Então o Uber ele pode estar só no Brasil ou em vários países, qual que é a estrutura de custos que ele vai aumentar? Ele vai ter que aumentar a capacidade de usuários no aplicativo, que hoje é muito barato, e talvez algum time de suporte. Então, assim, ele consegue atingir um país inteiro com muito menos custos do que a receita que ele vai receber. Então, eu acho que isso é uma das principais características de startup. Outras características que também são muito comuns de serem ouvidas é um negócio com base tecnológica ou é um negócio inovador, ou seja, que não existia antes, ou até existia uma solução e você mudou ela radicalmente. Por exemplo, volta de novo para o Uber, existia a solução táxi, mas você muda ela completamente, então você faz uma grande inovação no setor. E o Uber nem foi exatamente uma grande inovação, porque antes teve o Easy Taxi, por exemplo, 99 táxis, que surgiram melhorando o serviço do táxi, e o Uber veio para melhorar ainda mais o serviço de transporte e locomoção. E isso é muito interessante, que você falou que as empresas aumentam a sua receita de forma exponencial sem aumentar os custos na mesma proporção. Isso é o ganho de escala que a gente fala. Então é muito interessante porque o Uber não tem nenhum carro. O carro é do motorista, o motorista não é um funcionário. A mesma coisa serve para o Airbnb, que não tem nenhuma casa. É a maior rede hoteleira do mundo que não tem nenhuma casa. Então essas disrupções tecnológicas que são muito características também das startups, né? Exatamente. E aí, continuando, voltando um pouquinho na sua história, você começou a empreender muito nova, ali com 17 anos, no ensino médio. E quais você acha que foram as principais dificuldades que você passou, talvez pela falta de autoridade, falta de experiência, pessoas não te levarem muito a sério? O que você acha que foram as principais dificuldades mesmo que você teve ao longo desse período? Foram exatamente essas, porque quando a gente começou a ter que se envolver com empresas, gestores ou pessoas com mais experiência do que a gente, era muito difícil chegar para um cara de 40 anos de mercado e falar assim, olha, a gente tem essa solução, ela vai mudar a forma de você trabalhar, ela vai mudar a forma de você se relacionar com os pacientes e a gente acha que ela é melhor do que o que acontece hoje em dia. Só que a pessoa que está escutando, ele está vendo uma criança ou 3 crianças na frente dele. Então, qual que é a sua credibilidade ali, entendeu? Muitas vezes a gente não tinha muita noção, ia com uma calça rasgada, ia com bermuda, chinelo. E por mais que hoje a gente tenha essa mudança de
de tradicional, a gente não tá mais no meio tradicional, essas pessoas estão. Então, pode ser mal visto você ir com uma roupa menos apresentável, menos formal. Então, esses são aprendizados que você vai tendo ao longo do tempo. A gente já perdeu reunião por um dos nossos integrantes da equipe estarem com bermuda e a gente não podia entrar no prédio da empresa, porque nós só podia entrar de calça e sapato fechado. Então, são coisas que a gente não aprende no dia a dia, a gente não aprende dentro de casa, a gente não aprende dentro da escola e você aprende na marra quando você começa a empreender jovem. Uma outra dificuldade que a gente enfrenta também é se relacionar não só com o seu cliente, mas também com possíveis fornecedores, até para você conseguir entrar em programas de aceleração. Tem alguns programas que ainda prezam por pessoas com mais experiência, enfim, tem várias dificuldades nesse meio, mas nada que te impeça ou que te atrapalhe muito de empreender. E uma coisa que é muito importante de falar quando a gente fala de empreender é que você não pode começar a empreender achando que você vai começar a vender e ganhar dinheiro e ficar rico. Porque isso é uma coisa que a gente tem muito em mente quando a gente é mais novo, que é assim, nossa, eu vou empreender, eu vi na televisão que um cara criou uma startup e vendeu ela por 200 milhões de reais, mas isso não acontece em 6 meses, em muito menos de um ano. Isso é um processo que vai durar 3, 4 anos. Tem gente que fala que nenhuma empresa vai conseguir atingir o sucesso com menos de 5 anos. Isso são... Claro que existem alguns casos, mas é assim, não, exatamente, são muitas exceções que a gente não pode confiar nelas. E só aparece na mídia também o que deu certo, ninguém fala o que deu errado. Exatamente. Se você pega a estatística de quantas empresas que foram criadas e nos próximos 2 anos desapareceram, a estatística é assustadora também. Então não se deixe enganar por conta disso. E uma coisa que eu tenho certeza é que mesmo se você empreender e por algum motivo não der certo, desanimou, algum desafio no meio do caminho não deixou você continuar, a experiência que você teve até lá valeu a pena com certeza. Eu, por exemplo, nunca tô com o meu empreendimento até hoje, já tem 3 anos. Eu nunca ganhei nunca coloquei dinheiro dentro do bolso com ele, porque tudo que entra, R$1 que entra a gente reinveste, mas se der errado, amanhã eu faria tudo de novo. Porque o que eu ganhei de experiência, de conversar com pessoas, de contatos, enfim, toda essa bagagem, ela vale muito mais que qualquer universidade, qualquer curso, qualquer palestra que você for. O retorno é muito maior do que simplesmente um retorno financeiro qualquer. Exatamente. E aí, para quem está começando e possivelmente ainda é jovem, vai passar por essas mesmas dificuldades, como superá-las? O que você fez para superar as dificuldades, para ganhar um pouco mais de credibilidade e ter um pouco mais de autoridade na hora de falar com as pessoas mais de mercado, mais velhas? O primeiro se acontecer alguma coisa do tipo com você, ri da situação e bola pra frente, porque isso vai acontecer, eu não vou mentir que não. Mas o que são detalhezinhos que podem fazer diferença? O primeiro que eu já falei, roupa. Sempre com uma roupa mais formal. O segundo, levar coisas que possam te embasar. Então, por exemplo, a gente estava falando lá sobre medicina, sobre doença, acompanhamento de pacientes. Então, a gente levava sempre um artigo falando, olha, um artigo de tal cara renomado, da literatura médica, enfim. Quando você tem alguma coisa científica, técnica ou de algum grande nome que te apoia, leva. Porque aí a pessoa que está do outro lado da mesa, ela fica com menos argumentos para ir contra você, que é uma coisa muito importante. Lógico que várias coisas que você está fazendo talvez não sejam... Você não acha um artigo, não acha alguém falando a mesma coisa que você, porque é inovação. Nesse momento é lábia. E é difícil desenvolver lábia para convencer alguém, mas isso você vai acostumando e vai desenvolvendo. Então é um processo longo, você não vai aprender em 1 ou 2 meses, você vai aprender em 1 ano, mas quanto mais você colocar a cara na tapa, mais rápido vai ser esse desenvolvimento. Tentativa e erro também, né? A gente vai aprendendo na medida que vai errando e tem aquele ditado que errar não é um problema. O problema é quando você erra 2 vezes a mesma coisa. E aí a gente falou aqui das dificuldades, mas com certeza acho que tem algumas vantagens também, além das desvantagens, de empreender desde cedo, desde jovem. Quais você considera que sejam as principais vantagens que mais trouxeram resultados até hoje pelo fato de ter começado desde cedo? Então, pra mim a primeira vantagem é
o seu risco de perder tudo é zero, porque você não tem o que perder, entendeu? Então eu moro com os meus pais, eles pagam minhas contas, eu não preciso de sustentar a casa, então assim, tem essa situação privilegiada, então eu posso investir meu tempo nesse empreendimento, entendeu? Agora, se eu fosse mãe, tivesse uma família, tivesse que pagar o aluguel do meu próprio apartamento, é muito mais difícil tirar esse tempo para você arriscar um novo empreendimento. Então, é uma das grandes vantagens de começar a empreender jovem. Pode ser que seja mais difícil ter sucesso? Pode, mas com certeza a experiência vai valer a pena. Porque, por exemplo, pode não dar certo agora, mas aí quando eu tiver uma família, eu tiver menos tempo para investir nisso, eu já vou ter muita experiência acumulada e isso vai me ajudar, por exemplo, a ter alguma coisa mais rápido ou nem mesmo empreender, entrar dentro de alguma empresa com um currículo, com uma bagagem maior e talvez eu tenha mais oportunidades dentro do mercado de trabalho, de seguir alguma carreira, enfim. O bom de tentar e começar a empreender jovem é exatamente que você acelera muito sua linha de aprendizado, você cria uma bagagem enorme muito antes do tempo considerado normal hoje em dia. Muito por causa daquela história da geração neném, que a gente gravou outro vídeo também, vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo, que a gente fala que os jovens desse século, da nossa geração, começam a querer trabalhar muito tarde. Então, empreender desde jovem, assim, você já se coloca como um diferencial e as empresas te enxergam com melhores olhos. Talvez se você começar a buscar um emprego com 15, 16 anos, talvez não seja a melhor solução possível, porque muitas empresas nem podem te contratar. Mas, por outro lado, se você começa a empreender, desenvolver um negócio próprio, nada vai te impedir isso. Na hora que você estiver na idade de ser contratado, você já vai estar muito à frente de todo mundo da sua geração. Exato, porque você desenvolve a habilidade de falar em público, de conversar com pessoas importantes, executivos, você desenvolve a habilidade de negociar, enfim, são várias competências que vão fazer muita diferença no futuro próximo. E aí agora mudando um pouquinho de assunto, o mundo está sempre em constante mudança, então sempre aparecem novas oportunidades, principalmente em momentos de crise surgem muitas oportunidades. E quais você acredita que sejam os principais setores, os setores mais promissores para o futuro, que digamos que vão ser um oceano azul para quem estiver começando agora, poder focar em algum desses setores? Que tipo de empresa mesmo que pode ser bem sucedida daqui para frente? A gente já está numa era de inovações, assim, que está vindo uma enxurrada de novos negócios, de novas startups, então, assim, não vai ter nenhum setor que vai ser um oceano azul daqui para frente. Eu acho que ainda tem alguns setores que são menos explorados e que ainda tem muito espaço para inovação. Um dos principais, eu acho que é mesmo da saúde, porque, querendo ou não, é um setor muito tradicional e, querendo ou não, é um setor muito difícil de quebrar regras, porque quando você mexe com a vida e com a saúde de alguém, não é qualquer coisa que você vai conseguir atropelar e sair inovando. Mas é um setor que está com um foco muito grande tanto de pequenos empreendedores que estão começando agora, quanto de grandes empresas que querem inovar. Mas, além disso, a gente também tem educação, que é uma área que também precisa de inovações, tanto para ser mais acessível, quanto para ser alterada da forma que acontece hoje, de ter uma sala com professores, alunos e o quadro. Também eu acho que é um setor que tem muito espaço. O sistema de ensino está muito ultrapassado, né? É o mesmo modelo de séculos para trás, então a gente precisa também adaptar um pouco isso. E além desses dois setores, eu acho que tem um setor de entretenimento que é de videogame, de e-games, né? Porque isso também está crescendo muito. Se for pegar em países como a China, você tem campeonatos de e-games que movimentam milhões e milhões de dólares, então não chegou tanto essa cultura aqui ainda no Brasil, mas eu acho que ela vai vir com força. Eu já conheço faculdades e universidades aqui que estão criando times de e-games. Então, só uma curiosidade para quem me acompanha e gosta de investimentos também, já teve time de videogame fazendo IPO na Bolsa dos Estados Unidos. Então o time virou uma empresa que listou suas ações na Bolsa e na medida que o time vai ganhando campeonatos, vai gerando receita, ganhando patrocínio, os acionistas desse time vão ganhando junto também. E na hora que eu vi qual que é a premiação
que um time de um determinado campeonato, de um tipo de videogame lá ganhou, eu fiquei assustado com o valor que é a premiação, e isso realmente parece ter bastante futuro. Com certeza. Isso vai até entrar nas Olimpíadas, enfim. É um ambiente meio inexplorado que eu tenho certeza que tem muito futuro também. E aí agora eu quero voltar num tema que a gente comentou no começo do vídeo, que é sobre formar equipes, que a gente precisa ter pessoas com habilidades complementares e tudo mais, mas vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Como que a pessoa que está assistindo a gente pode formar uma boa equipe para o seu negócio, para a sua empresa? É uma pergunta muito boa, porque a gente tende a se juntar com os nossos amigos ali e começar a criar uma ideia, um projeto. Isso é muito bom, porque quando você tem esses amigos, você tem uma sinergia na equipe. Mas como vocês são amigos, é provável que vocês tenham interesses muito parecidos, ou vocês estejam fazendo o mesmo curso, administração, engenharia, enfim. E aí provavelmente vai faltar competência e habilidades dentro da equipe. Então eu acho que o mais interessante para você conseguir encontrar novas pessoas é sempre se engajar em eventos ou em workshops ou em cursos que não sejam da sua área. Então, você precisa de alguém para um desenvolvedor ou alguém de design, você tenta ir em eventos que você sabe que é feito para esses públicos, conversa com as pessoas, alguma pessoa com certeza vai ter interesse nisso. Você pode ir em eventos de empreendedorismo, porque esses eventos geralmente eles atraem pessoas de todas as áreas de uma empresa, vendas, desenvolvimento, business, enfim, tudo que você precisa dentro dessa equipe. Grupos de estudos e até mesmo dentro da faculdade, sei lá, tem um grupo de negociação, um grupo de debate, então essas pessoas provavelmente são muito boas em vender, em falar em público, então você pode achar alguma pessoa com essa competência lá, se você não tiver. Tem grupos de ciência dos dados, que com certeza vão ter pessoas muito ligadas à tecnologia lá, enfim, não é difícil. Hoje a gente está vivendo um momento com muitos eventos, muitos workshops, e aí as pessoas elas estão muito envolvidas nesse assunto de empreendedorismo, então elas estão muito interessadas nisso, porque antes tinha uma barreira, as pessoas tinham um pouco de medo, às vezes não tinham muito conhecimento mesmo, enfim, hoje não tem muito menos disso, é muito mais fácil encontrar pessoas que estejam dispostas a empreender com você. E aí, o que é muito importante é também não só ligar as habilidades e competências. Você tem que ver se você bate com a pessoa, sabe? Muito questão de valores também. Sim, valores, cultura. Então, porque às vezes é uma pessoa que gosta de trabalhar de um jeito, e aí você vai e chama alguém para fazer parte dessa equipe que trabalha de um jeito completamente diferente, pode criar atritos. Claro que, como eu disse, não precisa ser todo mundo igual. Mas assim, você tem que ter uma sinergia com as pessoas, porque, querendo ou não, vocês vão passar muitas horas juntos, muitas horas no mesmo lugar, muitas discussões, porque as opiniões nunca são as mesmas. Então, é complicado isso da equipe. Com certeza é um dos maiores desafios de se empreender. Mas você vai encontrando ali seu grupo. Isso que você fala é muito importante, porque a gente precisa ter pessoas no time que tenham os mesmos valores, as mesmas características, mas habilidades complementares à nossa, mas também a gente precisa ter pessoas que pensem um pouquinho diferente também, porque se todo mundo pensar igual, todo mundo vai começar a seguir sempre o mesmo caminho e ninguém vai conseguir identificar nenhum erro. É interessante você ter também alguma pessoa que comece a questionar, mostrar o outro lado. Ter uma pessoa que enquanto, sei lá, você é muito animado, otimista, querendo agilizar tudo, uma pessoa seja mais pé no chão, querendo frear as coisas para tentar racionalizar um pouquinho mais. Então é muito importante ter esse equilíbrio entre todas as pessoas. E também não dá pra ser exatamente uma pessoa que pensa totalmente de um jeito, outra totalmente de jeito contrário, porque senão vai dar muito atrito e não dá certo. Vocês não vão andar. E não vai andar. E também fazer sociedade com amigo, a maioria das vezes só resulta em problema. Você vai perder a empresa, vai perder a amizade. Então é muito importante você tentar fazer empresas com pessoas que você até conheça, mas não que sejam seus melhores amigos. Pode dar certo, pode dar muito certo, mas também tem esse risco que a gente está correndo. E complementando o que você falou agora de dar errado, é muito importante quando você está começando um projeto, fazer um combinado. É um combinado simples, escreve num papel, todo mundo assina, guarda na gaveta, para não ter algum tipo de desentendimento, se alguém quiser sair ou se vocês resolvem separar, enfim, isso pode acontecer, é provável que aconteça, então tem que aceitar essa realidade. Não é só porque é seu melhor amigo que isso não vai acontecer. Então anota lá, olha, se isso acontecer,
a gente vai dividir dessa forma. Se não acontecer, enfim, coisa simples. Como se fosse um contrato, mas sem precisar de advogado, sem um contrato. Só escrever num papelzinho e todo mundo está ciente daquilo. Exatamente. É muito importante deixar bem claro antes de começar. Porque quando começa a dar certo, pode começar a dar problema. Exatamente. E aí, pra gente já ir caminhando para os minutos finais, já gostaria só de fazer um overview de muita coisa que a gente falou aqui. Os primeiros passos para você realmente criar um negócio é você tentar ver um problema que alguém próximo de você possui, ver se mais pessoas têm esse problema, depois você vê se as pessoas estão dispostas a pagar por uma possível solução que você quer apresentar. A gente falou também de como montar um time, habilidades complementares, todos os cuidados que a gente precisa ter, vantagens e desvantagens de empreender sendo jovem. Então o papo foi muito bom, espero que vocês tenham gostado bastante. E aí, pra gente finalizando, qual recado final você gostaria de deixar para quem quer começar a empreender? Eu acho que é muito do que eu já falei aqui, porque empreender, independente se você quer seguir isso pro resto da sua vida ou não, ou se você tem muito medo de dar errado, eu acho que vale a pena para você desenvolver habilidades que você não desenvolve em ambientes de escola ou da sua casa. São experiências que você conhece muita gente que podem te ajudar muito no futuro. Então, você conversou com um mentor ou conversou com alguém de alguma empresa grande que ela pode te indicar lá dentro se você quiser seguir alguma carreira, enfim. O empreender não é só para você ficar rico no final, é para você desenvolver muitas habilidades que vão te colocar à frente de várias pessoas logo ali na faculdade ou logo depois que você formar. Enfim, qualquer momento da sua vida, você vai ter uma bagagem que é muito difícil de você adquirir ficando parado, obviamente. Sensacional. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, qual foi o seu maior aprendizado nesse vídeo aqui. Muito obrigado, Luísa, por ter aceitado esse convite. E é isso aí. Se você curtiu também, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, se inscreve também para você receber os próximos podcasts que a gente postar. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.